ESG, Net Zero, emissões de carbono escopo 1, 2, 3. Tua cabeça ainda fica fritando com todas essas expressões e você ainda não entendeu se o profissional de compliance precisa entender ou não disso? Já vou te dar a resposta. Precisa sim, e eu vou te explicar o que é isso e por que você precisa saber aqui nesse vídeo. Eu sou Cris Amaral do Compliance Raiz e aqui nesse canal eu te explico o compliance sem romance. Eu desmistifico o compliance para você. Todos nós já nos deparamos em algum momento aí nos últimos anos com as siglas ESG ou ASG, com a famosa expressão Net Zero, com emissões de carbono escopo 1, 2 e 3, mas existe ainda uma confusão sobre exatamente o que significa tudo isso e qual a relevância desses temas para o profissional de compliance do mundo atual. E eu vou te falar uma coisa, é indispensável um profissional de compliance do mundo atual entender de tudo isso que eu acabei de falar. Mas antes de falar especificamente sobre Net Zero e emissões de carbono 1, 2 e 3, deixa eu dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre o ESG. Bem, que as mudanças climáticas estão aí assombrando o mundo, todo mundo já sabe e a gente já consegue acompanhar isso pela janela do nosso quarto, né? Nós temos cada vez mais eventos climáticos extremos e um recado que a natureza está dando é que se todo mundo não se mexer, vai dar ruim para todo mundo. E em toda essa agenda de mudanças climáticas, de proteção ao meio ambiente, de redução das desigualdades, tem um tema que tem sido central e mais debatido no mundo todo, que é o famoso Net Zero. E o que significa o Net Zero? Existe um grande movimento global de pressão sobre a indústria para que ela reveja os seus meios de produção, as suas formas de produção, as suas operações, de maneira a reduzir suas emissões de carbono. As organizações do mundo todo têm sido pressionadas para rever as suas operações de modo a chegar ao net zero, ou seja, zero emissões de carbono, ou na impossibilidade de zerar totalmente as suas emissões de carbono, compensá-las de alguma forma. E o que é exatamente reduzir as emissões de carbono? Imagina você que costuma ir de carro para o seu trabalho ou para a sua faculdade. Você, dentro da tua vida privada, você tem um papel fundamental nessa agenda Net Zero. Você pode tranquilamente começar a ir a pé ou de bicicleta. Ou seja, você vai estar zerando a emissão de carbono nessa tua atividade diária, sacou? Ou seja, todo esse discurso de redução de emissões de carbono envolve governos, indústria e pessoas físicas também. Mas eu não vou me ater nem a governo, nem às pessoas físicas nesse momento. Aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente na pressão que as organizações, que a indústria está sofrendo em prol dessa agenda. Para assumir uma responsabilidade nessa agenda ESG e se comprometer com as reduções de carbono, o que uma empresa precisa de cara fazer? Um inventário de emissões. Fazendo uma analogia bem tosca aqui, é mais ou menos o que acontece quando a gente tenta fazer economia nas nossas despesas. Antes da gente pensar em fazer economia, a gente precisa entender para onde está indo o nosso dinheiro. A gente precisa fazer um levantamento, fazer um inventário, tabular com o que a gente gasta o nosso salário, com o que a gente gasta os nossos rendimentos, para aí sim entender onde é que existe possibilidade da gente reduzir ciclo a ciclo. Então agora eu vou começar a reduzir na minha conta de luz, eu vou começar a reduzir no meu lazer, eu vou começar a reduzir. Enfim, você precisa primeiro fazer esse levantamento para aí sim identificar as oportunidades que você tem para reduzir suas despesas, da mesma forma que uma empresa precisa fazer um inventário de emissões para identificar quais são as oportunidades de redução de emissões que ela pode fazer em cada ciclo de trabalho. E para ajudar as empresas a fazer esse inventário de emissões e criar uma metodologia única possível de comparação no mercado, foi criado o GHG Protocol, o Greenhouse Gas Protocol. E essa metodologia de inventário de emissões divide as emissões em 3 escopos, o escopo 1, 2 e 3. No escopo 1 estão todas as emissões que a empresa gera na sua própria operação. E aí pode ser uma indústria, né, uma fábrica, ou pode ser uma empresa de tecnologia que faz emissão de carbono com o uso de carros corporativos, por exemplo, da sua equipe de vendas.
vendas. Já o escopo 2 diz respeito à fonte de energia que a empresa utiliza. É uma energia limpa ou é uma energia de fontes fósseis? Já o escopo 3 são todas aquelas emissões que acontecem fora da operação da empresa, ou seja, na sua cadeia de valor. Inegavelmente, o 3 é o escopo mais difícil de ser inventariado por qualquer empresa. Então, o Net Zero é um objetivo que deve ser perseguido por toda a indústria e a forma que ela tem para fazer isso é, primeiro, inventariando as suas emissões, identificando as oportunidades de redução e aí sim criando esses planos de redução de emissão até chegar ao mínimo de emissões possíveis ou compensação do que fique residual. Mas aí você vai me perguntar, tá bom, Cris, entendi, agora ficou tudo mais claro, não era nem tão complexo assim quanto eu imaginava, mas e o compliance com isso? O compliance tem tudo a ver com isso por dois motivos. Em muitas indústrias, grande parte das iniciativas para redução de emissão já são obrigações mandatórias. E mesmo naquelas indústrias onde isso ainda está na esfera das obrigações voluntárias, se a tua empresa assumir essa agenda, você vai ter que monitorar os processos que estão sendo implementados para criar um inventário, para implementar os planos de ação de redução de emissões, para garantir que as informações que a empresa tornar pública sobre a redução das suas emissões sejam reais, confiáveis e principalmente comprováveis. As empresas do mundo atual não podem mais negligenciar a agenda ESG, muito menos você, se quiser ter uma carreira dentro do compliance sustentável também. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte aqui embaixo, deixa um comentário, isso me ajuda pra caramba, compartilha com algum colega seu, com alguma colega sua e eu te vejo na próxima.